Olá, começamos agora com o programa Os Gideões. E hoje nós fizemos um programa muito especial para vocês. Nós vamos estar falando sobre os Gideões Mirins. E junto com a Thaís e o Pedro, que são ex-Gideões Mirins, nós vamos estar falando muito sobre o ministério. Então, não perca esse programa. Os Gideões já começou. Bom poder ouvir histórias, poder saber mais sobre o ministério e principalmente vindo de pessoas dos quais começaram esse ministério quando crianças, como os Gideões Mirins. E hoje estamos aqui com a Thaís e com o Pedro, que são não só ex-Gideões Mirins, porque eu creio que uma vez Gideões Mirins, para sempre Gideões Mirins. Então, mas foram Gideões Mirins, continuaram no ministério até se tornarem adolescentes e agora continuam na igreja servindo o Senhor Jesus, creio. Amém. Amém? É muito bom estar aqui com vocês hoje e hoje eu creio que vamos ter muito para falar sobre o ministério. Amém. Mas antes de começar, eu gostaria que vocês se introduzissem um pouquinho. Então, Thaís, Pedro, vocês têm toda a liberdade para estar conversando conosco nesse programa hoje e eu gostaria de saber de vocês, para a gente dar um gostinho assim, como que foi esse tempinho do qual vocês estavam nos Gideões Mirins? O que fez vocês entrarem no ministério? Olha, Radassa, eu acho que o que me fez entrar para os Gideões Mirins foi a fome por Deus. Eu lembro que eu acabava de me converter e eu estava no culto de manhã, domingo, e eu ouvi um anúncio na igreja, não me engano, não sei se foi no Atos Hoje ou no púlpito, sobre a inscrição de um grupo de crianças chamados Gideões Mirins. E eu falei, pai, eu quero participar. Nós fomos até ali a tenda da bênção, né? E pegamos um papel e falei, pai, eu quero participar. E já na outra semana, eu já estava no domingo ali no então Colégio Cristão, com outras crianças, já fui introduzido a esse ministério maravilhoso que marcou muito a minha vida. Então você ainda era criança, ouviu no Atos e já sim. teve vontade. Uau, que coisa linda, né? Sim. E você, Thaís? Bom, a minha história também é um pouco parecida com a do Pedro. Eu frequentava as igrejas aos domingos junto com a minha mãe, né? E a gente ia aos cultos, eu ficava ali na salinha, minha mãe ia para o culto, mas eu nunca achava que aquilo era o suficiente. Eu falei, mãe, tenho vontade de participar, de fazer algo mais, de estar mais envolvida, de ter amigos que compartilham da mesma fé que eu. Eu quero muito fazer amigos da igreja. E aí eu vi os Gideões Mirins, eu lembro de ter visto na revista, no jornal, os personagens. Eu falei assim, mãe, eu quero ter amigos igual os personagens são amigos. E aí minha mãe me levou e eu já fui no primeiro dia, já entrei na salinha e aí foi muito bom. Foi assim que eu continuei. Uau, glória a Deus. Realmente nós temos os personagens dos Gideões Mirins e esses personagens falam sobre a inclusão social. Sim. Então, são meninos, meninas, tem de todos os tipos ali. Sim. Realmente eles conseguem cativar a atenção das crianças. Sim. É verdade. Mas me conta, vocês nasceram no lar cristão ou não? Sempre estiveram envolvidos na igreja? De onde que surgiu esse desejo, assim, inicial? Olha, minha mãe sempre se dizia evangélica, mas não era praticante. O meu pai veio de uma tradição católica, mas também nunca se envolveu muito com isso. Né? Tanto que no casamento dos dois, ele teve um padre e um pastor. E aí houve um tempo em que os meus pais eles se converteram. Primeiro foi minha mãe, ela começou a entrar em Lagoinha e realmente se entregou ao Senhor. Depois de muito tempo em oração foi meu pai e logo em seguida fui eu. Então foi minha mãe, meu pai, essa ordem pouco a pouco se rendendo a Cristo. E eu lembro da minha experiência, da minha conversão, que foi um dia que eu estava muito triste. E, sei lá, eu começava a chorar, e eu lembro que eu me cobri com cobertor. E era janeiro, essa época de chuva, e não sei, do nada eu comecei a sentir uma paz no meu coração. Algo bateu na minha mente entendendo que Deus me ama, sabe? E que eu não precisava fazer nada para conquistar esse amor. E sei lá, e aí eu voltei daquele cobertor chorando, pai, mãe, desculpa por tudo que eu fiz de errado, quis orar por eles. E foi assim, eu acho que pouco a pouco o Senhor foi nos resgatando, sabe? E isso me trouxe aos Gideões. Uau, que lindo. E você, Thaís?
Bom, comigo, a minha mãe, ela, quando eu nasci, ela já tinha se tornado cristã, né? Apesar de estar num lar cristão, ela se converteu depois, quando mais velha. E aí, quando eu nasci, ela tinha se decidido se tornar, né, amigo de Deus mesmo, de verdade. E aí, eu lembro que ela fez essa decisão porque ela queria criar as filhas dela no caminho do Senhor. E aí, quando ela decidiu isso, ela logo já levava a gente para a igreja, né, eu e a minha irmã. E o meu pai, ele ainda ele é católico, né, não frequenta a Lagoinha, não é cristão. Ainda. Em nome de Jesus. Não, mas conhece ao Senhor. A gente também, né, já tem o hábito de falar e conversar sobre Jesus. E logo em seguida, eu lembro de estar um dia no culto, assim, e ter ouvido falar sobre Jesus, perguntei à minha mãe sobre Jesus. E aí, a partir disso, ela foi me explicando e eu tive mais curiosidades. E eu lembro de ter aceitado Jesus em um dos nossos acampamentos ali da MCJ, na época, né, do Ministério de Crianças. E logo depois eu fui mesmo evangelizada e conhecer mesmo a palavra, foi nos Gideões Mirins, né? Com todo o plano de salvação e toda a apresentação de quem realmente é Jesus. E eu pude não só ouvir falar, mas também desenvolver aquilo e experimentar Deus. Então, isso foi muito bom para mim, porque eu tive experiências novas. Então, isso me fortaleceu para ajudar, né, e crescer nisso e até para trazer a minha irmã para mais perto de Jesus também. Então, logo em seguida, quando eu já estava mais velha, né, a gente tem a diferença de 5 anos, a minha irmã também foi Gideão Mirim. E aí, ela cresceu, também teve que sair dos Gideões. Mas foi um tempo bom para mim e para ela, sabe? Eu vejo que mesmo sem o meu pai, né, participando da mesma religião que a gente, né, da mesma fé, ele foi impactado pelo testemunho que houve em nós. E isso é uma coisa que não negocia na gente. Mesmo que ele não siga os mesmos caminhos, ele faz questão que a gente esteja lá. E isso foi muito interessante, porque ele viu a diferença que Jesus pode fazer em nós. E foi mais ou menos isso. Uau, glória a Deus. É tão bom ver o quanto que, com o passar do tempo, aquilo que a gente vai aprendendo e vai colocando em prática realmente faz a diferença na nossa vida e na vida das pessoas que estão à nossa volta. Sim. Mas eu creio que você aí está querendo saber um pouquinho sobre o que é um ministério. E, como os meninos já estão falando aqui, o Gideões Mirins, ele é um ministério que trabalha com crianças. As crianças que têm da idade entre os seus 6 a 12 anos. E são crianças que vão estar sendo ensinadas mais sobre a Bíblia. E vão estar sendo ensinadas principalmente sobre o poder e a diferença que a oração faz na vida do ser humano, nas nossas vidas. E o ministério ele tem o que nós chamamos de currículo bíblico, que é um material diferenciado que nós ensinamos para as crianças, que é todo focado na Bíblia e na oração, na intercessão. E tem também os nossos desafios missionários, no qual nós somos ensinados a, de fato, estar saindo das 4 paredes e sendo ensinados a evangelizar, sendo ensinados a colocar aquilo que a gente aprendeu, colocar tudo aquilo em prática. E também no ministério, como os meninos estão falando aqui, nós temos que orar em todo momento. Nós temos no mínimo 15 minutos diários, do qual nós vamos estar orando. Isso eu digo não como adultos nós temos a torre, mas quando crianças. E foram isso que os meninos foram ensinados dentro do Ministério de Gideões Mirins. E falando sobre o ministério, eu gostaria de convidar você que está assistindo o nosso programa, se você tem um filho, tem um sobrinho, seja ele cristão ou não, não tem problema. Eu convido você hoje para levar o seu filho, entre no nosso site, olhe a igreja mais próxima e leve o seu filho para estar aprendendo mais sobre a oração. Vocês estão vendo aqui o quão importante uma criança que aprende o poder da oração, aprende o quanto a oração faz a diferença na nossa vida e impacta a vida das pessoas à nossa volta também. Então, não perca essa oportunidade, entre no nosso site, nas nossas mídias sociais, corra atrás, olhe uma igreja mais próxima do qual você possa estar levando seu filho também. E já falando sobre isso, o ministério ele é um ministério do qual você não necessariamente precisa de ser cristão
para fazer parte dele, não é verdade? Sim. Dos conteúdos que vocês aprenderam, vocês acham que o conteúdo foi suficiente para vocês entenderem melhor sobre o nosso plano de salvação, sobre o sacrifício de Jesus, sobre o que é mesmo o cristianismo? Sim, com certeza. Eu acho que as lições introdutórias, elas dão um norte, mais ou menos, para a criança do que é a salvação. Mas eu acho, sabe, Radassa, o que mais me marcou dos estudos não foi o plano de salvação em si, foi o estudo sobre a volta de Jesus. Aquele estudo me cativou de uma forma incrível, porque sempre fala, Jesus vai voltar, o que era isso? E quando eu me deparei com aquela apostila, né, os estudos, e que falava do passado, da morte, da segunda vinda, os sinais, o que vai acontecer sobre o arrebatamento, eu me lembro que eu fiquei incrível, maravilhado com isso, sabe? Então, eu acho que sim, os Gideões, eles dão uma base para a fé cristã muito grande, muito grande. Uau, realmente é algo que nós ansiamos e ansiamos muito, é a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas vamos segurar aí um pouquinho e deixar um gostinho, e eu gostaria de chamar um VT para mostrar um pouquinho sobre o Ministério Gideões Mirins e um pouco da caminhada do Pedro e da Thaís aqui no Ministério. Então, até já! Ligado ao Ministério Gideões 24 horas diante do Senhor, os Gideões Mirins são crianças intercessoras que têm entre 7 e 12 anos de idade. O projeto tomou forma por meio da pastora Suzy Valadão, que reuniu crianças de várias denominações, formando assim o Exército Infantil. Quando a gente pensa em criança, a gente não pensa na igreja do amanhã, a gente pensa na igreja do hoje. O ministério ele tem despertado essa visão, sabe, de crianças que oram hoje, que hoje elas pregam, elas falam do amor de Jesus, elas têm intimidade com Deus, elas conhecem a palavra de Deus, elas amam a palavra de Deus. É um ministério que veio mudar essa visão que nós tínhamos, que eu cresci com ela, de que a criança só precisa de receber ensino. Não, a criança ela recebe ensino, mas ela também pode dar, ela também pode fazer diferença. Suzy Valadão viajou quase todo o mundo, implantando os Gideões Mirins, legado deixado para sua primogênita, Radassa Elise. Gideões Mirins, para a saudação! Verdade, coragem, amor! A missão segue firme. Os Gideões Mirins são ensinados a orar por outras crianças para que elas conheçam a Cristo e aguardem a sua volta. São 15 minutos todos os dias de intercessão por essa causa. Os Gideões Mirins também participam de importantes eventos. Um deles é aqui no Brasil, o desfile de 7 de setembro. A criançada marcha clamando a Deus por nossos governantes. O Ministério alcança crianças em várias partes do mundo: Japão, Congo, Angola, Nepal, entre outros países. É notável como os mirins se empenham nesse exército. E eles têm disciplina. Os conselheiros são pessoas instruídas a cuidarem e ensinarem essas crianças. Tudo é passado com muito amor e respeito. Ser um conselheiro é extremamente gratificante porque você lidar com criança, né? A criança ela é muito sincera em tudo que faz. E você acaba adotando aquelas crianças ali como um filho seu mesmo, né? Elas trazem alguns problemas, né? Te trazem algumas coisas para você poder resolver, seja uma dor, seja um problema que ela está passando na família, e você interage com aquela criança se tornando a sua família. É uma honra para mim estar nesse ministério e eu tenho assim, me alegrado muito com as crianças, tenho aprendido com elas também e nós temos crescido juntos. A formatura dos Gideões Mirins é sempre cheia de muita alegria. As crianças fazem lindas apresentações e, no final, recebem o diploma.
nossos convidados já viveram de perto esse momento e ainda crianças eram firmes em suas palavras. Mostrar para as pessoas que Deus é tudo na vida e não só o dinheiro, as coisas do mundo. Mas eu acho que as pessoas deviam parar um pouco e pensar um pouco em Deus, só nas coisas do mundo, como orar, participar das coisas e agradar a Deus um pouco. A importância desse ministério é que nós somos intercessores para as nações. E nós preparamos a igreja, nós preparamos as nações para a vinda de Jesus. Thaís e Pedro são exemplos de que vale a pena fazer parte desse ministério. Hoje, já adultos, continuam nos caminhos que aprenderam como Gideões Mirins. Eles seguem compartilhando o Evangelho de Jesus às pessoas. Não perca essa oportunidade de ensinar o seu filho o caminho que ele deve andar. Será um enorme prazer recebê-lo para fazer parte desse exército. Uau, vocês puderam ver quão lindo o trabalho do Ministério é e o quanto ele tem feito a diferença na vida das nossas crianças. Estamos aqui nesse bate-papo com a Thaís, com o Pedro. Está sendo tão gostoso relembrar aqui juntos sobre esse tempo no Ministério. Sim. O Pedro tinha acabado de responder e agora eu queria ouvir um pouquinho da Thaís. O que você acha que mais te marcou ali dentro do Ministério? Então, eu acho que mais me marcou foram os desafios missionários, né? O conteúdo do Ministério é muito bem elaborado, tudo que foi passado, todas as atividades, todos os ensaios para as formaturas, né? Mas eu acho que o que mais marcou foram os desafios missionários. Eu me lembro que uma vez a gente se reuniu, foi a turma toda lá para uma área mais periférica de Belo Horizonte, no Palmital. E aí a gente foi fazer um evangelismo nas casas e depois a gente foi ministrar em uma das igrejas ou uma casa ali perto, não sei exatamente assim, mas eu lembro que esse dia me marcou muito, porque a gente ficou acho que umas 2 semanas ensaiando, pegando a melhor coreografia. Eu lembro de ter montado uma coreografia sozinha em casa para passar para a minha tropa, para todo mundo dançar nesse dia. E aí a gente foi, dançou lá para todo mundo, né, para as pessoas que a gente tinha feito evangelismo. E foi muito legal essa experiência, porque a gente sai da sala de aula, né? E aquilo que a gente aprende, eu lembro que quando eu aprendi sobre a volta de Jesus e tudo isso me marcou muito, eu lembro de ficar falando de Jesus para todo mundo, né? Eu lembro que na mesma época assim, eu falei assim, gente, eu preciso fazer alguma coisa. Aí eu montei um clubinho assim no meu escolar, na ida para a escola, eu ia falando de Jesus, falando assim, gente, a gente precisa amar Jesus porque ele vai voltar. Eu lembro dessa coisa ficar tão assim em mim. Que eu falava assim, foi um senso de urgência no meu coração. E eu não estava contando com o resto dos meus dias ou com a minha vida toda, eu estava contando com aquele momento. E isso me serviu muito e me serve até hoje, porque eu sei que eu vivo respostas de oração que eu fiz quando eu era pequena, né? E isso está dentro das coisas que eu aprendi dentro de Gideões Mirins também, que é a oração. Hoje, né, eu experimento de coisas na minha adolescência, na minha juventude, que foram coisas que eu pedi ao Senhor. Eu lembro quando eu estava ali saindo de Gideões Mirins, eu falei assim, Jesus, eu quero liderar pessoas e eu quero trabalhar na igreja. E aí eu lembro de colocar tudo que você aprendeu em prática. Isso, eu falei assim, Deus, eu quero viver para isso, eu não quero nunca mais sair daqui. E aí eu lembro de ter orado isso. E hoje é uma das coisas que eu faço e atuo e trabalho. Então eu vi e reconheci naquele tempo e ainda hoje a importância que é a oração, né? Como a oração ela nos prepara para coisas e ela nos resguarda de coisas e ela protege coisas do Senhor em nós. Então, isso me marcou muito e me marca até os dias de hoje, com um temor mesmo sobre a volta de Jesus, né? Nunca vai deixar de me acompanhar, eu acho. Não, espero. Sim, com certeza. E você, Pedro, o que você, assim, aprendeu no ministério que é algo que ficou para você e hoje, agora como um adulto, você ainda continua levando isso? Radassa, eu acho que é a mesma coisa que a Thaís falou, é a oração. Sabe, no Gideões foi a primeira vez que eu me vi como intercessor. Eu me vi como alguém que estava diante de Deus e como alguém que Deus conta
para poder mudar a história, para poder tocar nações, tocar pessoas. Isso me cativou tanto que é uma coisa que eu levei para a adolescência. Quando eu saí dos Gideões Mirins, eu fui para a rede adolescentes e a primeira coisa que eu procurei foi um ministério de intercessão para poder. Não quis o teatro, eu não quis a dança, eu não quis a música, eu quis a intercessão, sabe? Essa semente que foi plantada aqui, eu levei para a minha adolescência, vivi experiências com Deus tremendas, maravilhosas, as quais, assim, eu lembro até hoje. E é isso, eu levo hoje como adulto, orando, seja pela minha família, seja pelo país, esse hábito da oração e pela paixão da presença do Senhor. Eu acho que é uma semente que foi plantada aqui, que até hoje frutifica na minha vida. E essas experiências que você contou aí, você começou a ter elas assim, só depois que eu já estava adulto, aí sim? Ou quando criança também, ali no ministério, você teve essas experiências? Nossa, no ministério também, Radassa, com certeza. Eu lembro, por exemplo, de um dia em que o chefe, o líder da minha tropa, lembra, o Joãozinho, ele levou a gente para ir para a torre de adoração. Nossa, sabe, a gente ficou lá adorando e sabe quando você sente a presença de Deus, ela te acalma, ela parece que o tempo muda, a atmosfera se transforma e você se sente realmente, parece, diante do trono do Senhor, sabe? Eu lembro, por exemplo, de uma experiência que eu estava no meu quarto orando pelas crianças. E, sei lá, eu chorava, pedindo, Deus, resgata as crianças, levanta intercessores. E eu lembro que eu não sou uma pessoa que tem muitas visões, mas eu lembro que meus olhos estavam fechados e eu comecei a ver um grupo de crianças no local e parecia que do nada começou a pegar um fogo naquele local. E aí a visão parecia ampliar para o mapa da América do Sul. E eu via como se fosse tipo um tornado de fogo saindo da América do Sul e alcançando outros lugares, sabe? E foi um dos momentos mais marcantes da minha caminhada como Gideão, sabe? Então, essas experiências começaram como crianças. Isso, para você, pai, crianças podem ter experiências com Deus, né, desde pequenos. Se forem incentivados na palavra, a orar, a ter em comunhão com Deus, isso sim é possível. Realmente, Pedro, as experiências também que a gente tem quando criança, eu creio que elas nos marcam de tal forma que, a partir do momento em que a gente cresce, elas, querendo ou não, continuam no decorrer da nossa vida adulta. Há quanto tempo isso aconteceu e ainda lembra até hoje? Sim, exatamente. Como você disse, né? Algo que não só te marcou, mas que te fez querer continuar ali no ministério, querer continuar ali na oração, indiferente se você estava no ministério ou não, né? E para quem está em casa assistindo também, você tem que saber que eu também estive na primeira campinha dos Gideões Mirins. Eu, a Raíssa e a Sani, que são as minhas irmãs. A pastora Suzy, que era minha mãe, começou esse ministério tão lindo há tantos anos atrás. E eu, a Raíssa e a Sani estávamos lá, na primeira turminha de Gideões Mirins. Então, também já participamos de muitos acampamentos, de muitos desafios missionários. Já tivemos, né, muitos passaportes. Eu creio que vocês já tiveram muitos passaportes. Explica para as pessoas que estão assistindo, Thaís, como que funciona o passaporte de oração dos Gideões Mirins? Então, passaporte de oração é a oportunidade que a criança tem, né, de acordo com aquilo que o líder da tropa, que é o que a gente chama de conselheiro, determina num ritmo de oração, numa rotina de oração durante a semana. Então, por exemplo, eu sou a líder de uma tropa e aí eu incentivo as minhas crianças a orarem pelo Nepal. E aí eu vou mostrar a realidade daquele país para elas, e então o país da semana vai ser o Nepal. E eu vou passar a quantidade de habitantes, como é que funciona, quantas são as crianças, quantos são os convertidos ali, quais são as necessidades do país, e a partir daí incentivar elas na oração, né? E também tem a parte da leitura bíblica, que é acompanhada de acordo com que são os devocionais, né, que são feitos. E aí, a cada dia, 15 minutos são separados da rotina da criança para que ela consiga orar e cumprir aqueles 15 minutos, né? Porque uma da missão dos valores dos Gideões Mirins é que todas as crianças, elas são intercessoras por todas as outras crianças do mundo até a volta de Jesus. Então, a gente crê nisso e estimula e incentiva isso. Então, o passaporte de oração é para isso. É para que a criança anote lá, meu horário de oração na segunda-feira foi cumprido. E aí, depois, a líder possa ter a oportunidade de carimbar, né, o passaporte e aí dizer, cumpriu o horário ali direitinho. E ali no passaporte também a gente tem um lugar reservado para as respostas de oração.
Então, sempre que uma oração nossa era respondida, a gente tinha a oportunidade de poder escrever lá também e ter isso bem registrado como um diário mesmo, né? A criança gosta muito de diário e deu muito certo para mim, funcionou muito. Realmente, no ministério nós ensinamos, né, que Sim. as crianças são intercessores, mas são missionárias. São missionárias. Às vezes elas podem não ir fisicamente Mas no os joelhos, local, né? mas pelo joelho, pelas suas orações, elas estão indo em diversos países no mundo. Sim. E eu me lembro de uma formatura em que eu estive há pouco tempo e que nessa formatura tinha um menininho pequenininho que ele ainda nem estava nos Gideões. Ele estava entrando nos Gideões Mirins, mas ainda não fazia parte 100% do ministério, ainda não tinha se formado. E eu ministrei na formatura, ungi novos Gideões Mirins, e depois da formatura ele veio para conversar comigo e falou comigo, olha, fiquei sabendo que você é missionário, que você já foi na África, mas eu vim te falar que eu também sou missionário. E aí eu olhei e falei, olha, que legal, você é um missionário, né? E ele disse, não, eu sou um missionário e eu nunca fui em nenhum país, não, mas eu já orei por muitos países. E aquilo ali era um toquinho de gente, né? Mas o ministério realmente ele se trata disso, de colocar na cabeça das crianças, de fazê-las entender que com as nossas orações nós temos feito a diferença. É verdade. E às vezes as pessoas têm essa noção, né? Que, não, mas é um ministério de intercessão com crianças, mas é mais um passatempo ali, as crianças estão orando, mas não está fazendo tanta diferença. São crianças, né? Mas, na verdade, hoje as crianças estão orando enquanto tem muitos adultos que não têm orado nem 15 minutos por dia. É verdade. Infelizmente. Né? Então, se você também está assistindo esse programa, que ainda não tem esse hábito de estar orando pelo menos 15 minutos por dia, que se você não levar nada desse programa, que pelo menos isso, que o Senhor toque no seu coração, de ter essa vontade, de ter essa comunhão maior com o Senhor. E falando em comunhão, nada melhor do que ter um tempo de adorar ao Senhor, um tempo do qual nós dedicamos totalmente a Ele. Então, eu gostaria de chamar nesse momento a Patrícia, para que junto com a Patrícia, junto ao piano, nós venhamos adorar ao nosso Senhor. Então, Patrícia, é com você.
Bom, como é bom e agradável louvar o nosso Senhor, ter uma vida de adoração, de oração e de intercessão com Ele. E eu creio que vocês têm feito isso através da vida de vocês. E é por isso que vocês estão aqui hoje. Então, eu gostaria de pedir primeiro para a Thaís para dar uma palavrinha para todas as jovens, meninas que estão nos assistindo hoje. Então, acho que se eu pudesse dizer alguma coisa para guardar o coração, sabe? A palavra de Deus diz para a gente guardar o nosso coração, porque é dele que procedem as fontes de vida, né? E fonte de vida, isso é muito sério. Então, como meninas hoje, né, no tempo que a gente tem vivido e nessa sociedade onde a gente tem vivido, bombardeado por tantas ideologias, né, e tantas coisas, guardar o nosso coração dessas coisas, guardar o nosso coração nas promessas que são do Senhor. E entender, né, quem a gente é em Deus, entender que a diferença daquilo que a gente pode fazer em Deus. Tem um versículo que eu gosto muito, que é o meu preferido mesmo, que é aquele que fala lá em Colossenses 1:27, né? E esse é o mistério revelado para os gentios, né? Que Cristo em vocês é a esperança para a glória. Então, para todas as meninas, o que eu quero dizer é que vocês, a vida de vocês, o coração guardado de vocês em Deus é a esperança para a glória. A forma como vocês se portam, o temor de vocês para o Senhor e o chamado de vocês e tudo que, né, como vocês acreditam e são, é a esperança para a glória, é Cristo em vocês, né? É Cristo que nos habilita e capacita a ter essa identidade de filhas amadas em Jesus e que entendem a nossa missão e a nossa comissão no reino, né? Para o reino dele. Acho que é isso. Amém. Pedro, gostaria que você também deixasse um recadinho para todo mundo que está nos assistindo, para todos os jovens, todos os homens, as crianças, os meninos também, que estão nos assistindo sobre o ministério. Então, eu queria dizer para você, meu amigo, você que é jovem, você que é homem, você que é rapaz, eu queria dizer que vale a pena seguir ao Senhor, vale a pena você gastar o seu tempo, a sua juventude buscando a Deus. Eu acho que eu olho hoje para trás, tanto nos Gideões Mirins, quanto na minha experiência como intercessão dos adolescentes Lagoinha, e eu vejo o tanto que Deus fez. E eu vejo como é maravilhoso ser usado por Deus para transformar a vida das pessoas, para tocar realidades tão difíceis, tão complicadas, e manifestar que Deus é vivo, Deus é real. Então, eu te encorajo, busque a Deus, eu te encorajo, busque uma igreja, busque um local em que você pode se envolver, em que você possa servir, em que você possa, sobretudo, ter comunhão com Deus. Bem. Amém. Glória a Deus pela vida de vocês. Amém. E você que está em casa nos assistindo, não perca tempo. Invista na vida do seu filho, na vida do seu sobrinho, dos seus conhecidos. Invista nas crianças que estão à sua volta. Invista no futuro delas, que eu sei que é um futuro garantido, é um futuro de oração e de intercessão. Bom, Thaís, Pedro, estamos chegando ao fim do nosso programa. Foi um imenso prazer ter vocês aqui conosco hoje. Obrigado, foi um dos programas que eu mais gostei de fazer, porque é tão bom relembrar o nosso tempo ali no ministério e ver, com o passar do tempo, quantas coisas boas o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós agradecemos. Muito obrigado. Muito obrigada. Bom, então, para você que está em casa, não perca essa oportunidade. Nos siga nas nossas redes sociais, nas nossas mídias. Corra, olha uma igreja da qual sua criança, seu filho, sua filha está, né, mais próxima. Leve seu filho e seja um Gideão Mirim. Bom, que Deus os abençoe e até o nosso próximo programa.